Tem uma coisa que eu nunca consigo tirar da cabeça. A imagem de uma criança com a mão pendurada no ar, sem força, balançando levemente enquanto um homem caminhava na chuva, carregando ela como se fosse a única coisa que ainda fazia sentido no mundo. Eu vi isso pela janela da farmácia numa noite de semana, sem avisar, sem preparação nenhuma. E juro que por uns 3 segundos fiquei completamente paralisada, sem conseguir nem respirar direito. Eu me chamo Fernanda. Sou farmacêutica. Tinha enviuvado havia pouco mais de um ano e ainda estava naquele estágio esquisito onde a gente faz tudo no piloto automático. Abre a farmácia, fecha a farmácia, come alguma coisa, deita, acorda, repete. O vilarejo onde moro é pequeno o suficiente para que todo mundo saiba o nome de todo mundo e grande o suficiente para que ninguém precise saber de verdade o que está acontecendo com o vizinho. Aquela noite estava fria, cheirando a terra molhada e folha queimada, daquele jeito que o ar fica quando a chuva insiste, mas não resolve cair de verdade. Eu estava fechando os últimos armários quando a luz fraca da rua iluminou aquela figura lá fora. Um homem alto, ombros largos, caminhando devagar demais para alguém com pressa e rápido demais para alguém que estivesse tranquilo. Ele carregava uma menina no colo. Ela tinha o braço caído para o lado, a cabeça inclinada e não se mexia. Eu olhei por uns 2 segundos esperando que fosse um pai levando uma criança dormindo para casa. Mas tem uma diferença entre uma criança dormindo e uma criança que está além do sono. O corpo mole de um jeito errado, a mão aberta sem tensão nenhuma. Eu conhecia essa diferença. Tinha aprendido com o meu marido nos anos em que ele ainda estava aqui. Poderia ter apagado a luz. Poderia ter fingido que não vi. A porta estava trancada, a janela estava fechada, e ninguém ia saber. Mas eu desci a chave da porta antes de pensar. E quando eu abri, o homem parou na minha frente com a menina nos braços e disse uma coisa só. Disse que ela estava muito mal. A voz dele era grossa e cansada, do tipo que não pede, que só constata. E os olhos dele, olha... Os olhos dele tinham aquela expressão de quem está acostumado com o não, e mesmo assim veio tentar. Eu me afastei da porta e deixei ele entrar. Se você está acompanhando essa história, amigo, deixa um like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias assim para você. Eu coloquei a menina na maca do fundo enquanto ele ficava parado perto da porta, de braços cruzados, como se soubesse que espaço não era para ele. Tirei o termômetro, examinei a respiração dela, medi a febre. Alta demais. O tipo de febre que você trata, mas fica de olho a noite toda porque pode voltar. Enquanto eu trabalhava, fui prestando atenção nele pelos cantos do olho. Ele não tocou em nada. Não abriu gaveta, não perguntou quanto custava, não fez nenhuma daquelas coisas que alguém com má intenção faz quando acha que não está sendo observado. Ele só olhava para a menina com uma concentração tão intensa que parecia dor física. Todo mundo no vilarejo conhecia o nome de Rafael, mas conhecia da forma que as histórias ruins circulam, em pedaços, em meias frases, em olhares trocados quando alguém mencionava o nome. Diziam que ele tinha sumido anos atrás, depois de uma confusão numa estrada que deixou 2 homens mortos, que vivia sozinho nas serras, que não se misturava com ninguém. Eu tinha ouvido tudo isso. E ali estava ele, do outro lado da maca, sem conseguir tirar os olhos de uma criança de uns 7 anos que mal conseguia respirar direito. Eu tentei encaixar aquilo nas histórias que tinham me contado. Não encaixou. Tem uma coisa que ninguém te fala sobre o medo que a gente sente de certos tipos de pessoa. Ele quase nunca é sobre o que aquela pessoa fez de verdade. Na maioria das vezes, ele é sobre o que a gente não consegue explicar, sobre o que não cabe numa frase curta na padaria ou numa conversa de calçada. E Rafael era esse tipo de homem. Complicado demais para o tamanho das histórias que o povo queria contar sobre ele. Eu ainda não sabia se ele era perigoso, mas eu sabia, com uma certeza estranha que veio do estômago antes de chegar na cabeça, que ele não estava ali para me fazer mal. Estava ali porque aquela menina precisava de alguém. E ele tinha escolhido ser esse alguém, de um jeito que eu ainda ia levar tempo para entender completamente.
Enquanto eu cuidava da Isis, percebi uma coisa que me deixou completamente sem reação por uns segundos. A menina segurava com uma força absurda, mesmo no meio da febre, mesmo sem consciência quase nenhuma, um pedaço de corrente fina com metade de uma medalha de metal escurecido. Eu tentei com cuidado soltar os dedos dela para examinar o braço, e ela resistiu. Uma criança desmaiada de febre resistiu. O corpo dela sabia guardar aquilo mesmo quando a cabeça não estava mais presente. Eu olhei para Rafael e perguntei o que era aquilo. Ele ficou quieto por um momento, depois abriu o colarinho da camisa e mostrou. No pescoço dele havia a outra metade. As duas peças juntas formariam uma medalha completa, mas separadas eram só fragmentos sem sentido aparente. Eu não perguntei mais nada naquele momento. Continuei tratando a febre, trocando pano molhado na testa dela, medindo a respiração. Mas aquela imagem não saiu da minha cabeça. Duas metades de uma coisa que um dia foi inteira, divididas entre um homem que o povo chamava de perigo e uma menina que ninguém reclamou. Mais tarde, quando Isis estava um pouco mais estável, Rafael me contou em poucas palavras. Encontrou a menina alguns anos atrás, numa estrada que ele preferia não detalhar. Havia destroços, havia fumaça, não havia adulto vivo por perto. Ela tinha uns 3 anos, talvez menos, não falava, não dizia o nome, só segurava aquela meia medalha com a mesma força que eu tinha visto agora. Ele esperou. Perguntou em todo lugar que podia. Ninguém apareceu. Então ele ficou. Perguntei como tinha escolhido o nome Isis. Ele disse que estava gravado na medalha, as letras que sobravam depois da quebra. Eu olhei para a menina dormindo na maca e pensei que alguém tinha colocado aquele nome nela antes de Rafael. Alguém que ela perdeu de um jeito que nenhuma criança deveria perder nada. Foi nesse momento que bateram na porta. Não foi uma batida de quem pede, foi a batida de quem avisa que vai entrar de qualquer jeito. Gustavo Braga era o tipo de homem que o vilarejo inteiro sabia que mandava, mas ninguém falava isso em voz alta. Vereador, dono de terras, financiador de favores que venciam na hora que mais incomodavam. Ele chegou com 2 caras atrás dele que não eram exatamente seguranças, mas tampouco eram visita casual. Um deles ficou parado do lado de fora. O outro entrou sem ser chamado e ficou encostado na parede perto da porta, como um enfeite que respira. Gustavo sorriu assim que me viu. Era um sorriso treinado, o tipo que as pessoas ricas e acostumadas ao poder usam quando querem parecer razoáveis antes de não ser. Disse que tinha ficado sabendo da situação, que veio por preocupação, que um vilarejo pequeno não podia ter esse tipo de confusão sem que alguém responsável soubesse. Eu perguntei que confusão era essa. Ele olhou para a maca onde Isis dormia, olhou para Rafael encostado na parede do fundo e disse que a presença de um homem com o histórico de Rafael num espaço público de saúde era uma questão que precisava ser regularizada. Eu senti aquela palavra escorregar pela sala como óleo. Regularizada. Como se o problema fosse Rafael estar ali e não uma criança com febre alta que precisava de cuidado. Eu disse que não havia nada para regularizar, que havia uma menor doente recebendo atendimento e que quando ela pudesse ser movida com segurança, eu avisaria quem fosse necessário. Gustavo continuou sorrindo. Disse que admirava minha coragem. Disse isso com aquele tom que significa exatamente o contrário de admiração, o tom de quem está arquivando a informação para usar depois. Antes de sair, ele olhou uma vez mais para Rafael. Não falou nada, mas o olhar durou tempo suficiente para dizer tudo o que ele queria dizer. Que sabia quem era, que lembrava de alguma coisa e que aquela conta ainda estava aberta. Quando a porta fechou, Rafael não se mexeu. Mas eu vi o músculo do maxilar dele apertar devagar, uma vez só, como quem engole alguma coisa que preferia cuspir. Eu perguntei se ele conhecia Gustavo. Ele disse que não pelo nome, mas que o jeito de entrar numa sala como dono dela, esse jeito ele tinha visto antes. E que da última vez que tinha visto, tinha dado muito mal. Perto da meia-noite, Isis começou a gritar sem acordar. Não foi um choro de criança com febre, foi outra coisa. Palavras soltas saindo em ordem nenhuma. Caminhão, fumaça, deixa eu ir. Um homem com voz grossa.
Eu fiquei parada por um segundo porque aquilo não era delírio comum. Delírio comum é confuso, sem forma. Aquilo tinha sequência. Aquilo era memória. Rafael foi até a maca antes de mim. Ficou do lado sem tocar, só chamando o nome dela baixinho. Isis. Isis. Estou aqui. A menina não acordou, mas foi acalmando aos poucos. A respiração foi ficando menos curta. Os dedos que tinham apertado a medalha com força foram soltando devagar. Quando o quarto ficou quieto de novo, o silêncio pesava diferente de antes. Eu olhei para Rafael e ele olhava para o chão com aquela expressão de quem acabou de ouvir uma confirmação que não queria receber. Eu não perguntei nada naquele momento. Fui até a parte dos fundos da farmácia, onde meu marido tinha o escritório pequeno dele, e abri a gaveta onde guardava os cadernos de registro. Ele anotava tudo. Era um hábito que eu achava excessivo quando ele estava vivo e que naquela madrugada eu agradeci com uma intensidade que me surpreendeu. Peguei o caderno do período em que Isis provavelmente tinha passado por aqui, porque se Rafael a encontrou numa estrada perto do vilarejo, havia chance de que a mãe dela tivesse parado na farmácia antes. Meu marido atendia todo mundo. Levei um tempo folheando. Cheirava a papel velho e tinta seca, aquele cheiro que tem alguma coisa de tempo parado. E então achei. Uma entrada curta, letra pequena e inclinada do meu marido. Mulher jovem, cabelos escuros, mãos trêmulas. Comprou remédio para enjoo e pomada para queimadura pequena. Tinha uma menina no colo. Perguntou se havia saída pelos fundos. Disse que estava sendo seguida. E no final da anotação, uma observação que me fez sentar na cadeira devagar. O homem que a seguia ficou parado na calçada da frente por quase 1 hora. Usava um anel grosso de pedra escura na mão direita. Eu fechei o caderno, fui até Rafael e perguntei se ele conhecia alguém que usava esse tipo de anel. Beatriz apareceu na farmácia na manhã seguinte sem avisar, como se tivesse passado a noite inteira decidindo se vinha ou não e no final tivesse escolhido vir antes de mudar de ideia. Ela era professora aposentada, tinha uns 60 e poucos anos, cabelo grisalho preso com um clipe de plástico azul, e o jeito de falar direto que as pessoas desenvolvem quando passam décadas repetindo coisas importantes para quem não está prestando atenção. Ela disse que soube pelo burburinho da noite que havia uma criança na farmácia e que Rafael estava envolvido. Disse que não veio por curiosidade, veio porque ouviu falar da medalha. E aí ela parou, olhou para mim com uma seriedade que eu não esperava, e disse que anos atrás uma mulher tinha ficado 2 dias no vilarejo com uma menina pequena. A menina ficava sentada no canto da sala de espera da escola enquanto a mãe resolvia alguma coisa e desenhava. Sempre a mesma coisa: casas, um cavalo e um círculo partido ao meio. Beatriz tinha guardado um dos desenhos por acidente, dentro de um livro que emprestou para si mesma e nunca devolveu. Ela foi buscar em casa e voltou em menos de 20 minutos com uma folha de papel dobrada que estava amarelada nas bordas. Quando eu abri, vi o desenho de criança com traços simples e aquele círculo partido bem no centro da folha. E no canto inferior, com letra de quem ainda estava aprendendo a segurar o lápis, havia um nome escrito incompleto. Faltavam letras no começo e no fim, mas as que estavam ali eram exatamente as mesmas gravadas na medalha que Isis tinha segurado a noite inteira com os dedos fechados. Eu levantei os olhos para Beatriz. Ela estava me olhando com uma expressão que eu só consigo descrever como o rosto de alguém que acabou de entender que guardou uma prova sem saber que era uma prova. Gustavo Braga voltou no mesmo dia, antes do almoço, e dessa vez trouxe um papel dobrado que ele abriu na minha frente com a calma de quem está acostumado a encerrar conversas antes delas começarem. Era uma petição de tutela provisória, assinada por ele e referendada pelo juiz de paz local, o mesmo homem que todo mundo sabia que jantava na casa de Gustavo toda quinta-feira. O documento dizia que havia motivos para acreditar que a menina era uma criança desaparecida vinculada a uma família da região, e que enquanto a situação fosse investigada, ela deveria ficar sob guarda de uma casa responsável. A casa responsável, claro, era a dele. Eu li aquilo 2 vezes. Não porque não entendi na primeira, mas porque precisava de um segundo para não responder do jeito errado.
Perguntei por que essa família nunca tinha aparecido nos meses depois do desaparecimento. Ele disse que a situação era delicada. Perguntei se essa família sabia que a menina foi encontrada sozinha numa estrada sem adulto vivo por perto. Ele disse que os detalhes seriam apurados. Cada resposta era uma porta fechando sem barulho, do jeito educado que os homens poderosos fecham portas quando não querem parecer o que são. Foi quando Isis falou do fundo da farmácia. A voz dela era fraca, mas completamente acordada. Ela disse que reconhecia aquela voz, não o rosto, a voz. Disse que o homem da voz parecida falava que ela valia muito. A sala inteira parou. Gustavo olhou para a maca e, por uma fração de segundo, perdeu exatamente aquele sorriso treinado que ele usava para tudo. Durou menos de um segundo, mas eu vi. Rafael também viu. E os dois sabíamos que esse tipo de detalhe não some quando a gente finge que não aconteceu. Naquela mesma tarde, eu mandei chamar o delegado local, Beatriz, a mãe de uma jovem que tinha ouvido os funcionários de Gustavo comentando sobre buscar a menina, e o padre do vilarejo, que chegou quieto e ficou mais quieto ainda conforme as coisas foram sendo ditas. Eu organizei tudo o que tinha na cabeça antes de abrir a boca. O caderno do meu marido, o desenho que Beatriz guardou, o depoimento da jovem e a fala de Isis que ainda estava vibrando no ar da farmácia como uma coisa que não podia ser desfeita. Eu li o caderno em voz alta. Cada palavra que meu marido tinha escrito sobre a mulher com mãos trêmulas, sobre a menina no colo, sobre o homem parado na calçada com um anel de pedra escura. O delegado ouviu com a caneta parada sobre o papel, sem anotar nada. O que me disse que ele estava ouvindo de verdade e não só cumprindo o protocolo. Beatriz mostrou o desenho. A mãe da jovem repetiu o que a filha tinha escutado. O padre ficou olhando para o chão. Quando eu terminei, o delegado disse que ainda era tudo muito circunstancial. E foi nesse momento que Rafael, que tinha ficado encostado na parede do fundo sem dizer uma palavra, se levantou e colocou alguma coisa sobre a mesa. Era um anel. Pedra preta quadrada, aro grosso de metal escurecido. Ele disse que tinha tirado da mão de um homem ferido numa estrada anos atrás, depois de uma confusão onde 2 traficantes morreram. A mesma confusão que o vilarejo inteiro conhecia como o crime de Rafael. Ele nunca tinha mostrado o anel porque sabia que ninguém ia querer ouvir a versão dele. Mas guardou porque sabia também que o dia ia chegar. O delegado olhou para o anel. Olhou para o caderno, olhou para Beatriz. Depois olhou para Rafael por um tempo longo demais para ser uma olhada qualquer. E disse baixinho que precisava verificar uma coisa antes de continuar. Saiu da farmácia sem explicar o que era essa coisa. E o silêncio que ele deixou para trás tinha um peso diferente de todos os silêncios daquela história. Era o silêncio de alguém que acabou de entender que estava do lado errado há muito tempo e ainda não sabe o que vai fazer com isso. O delegado voltou 1 hora depois, com um documento na mão e uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Não era a cara de autoridade que ele usava para intimidar, nem a cara de desconforto que ele usava quando não queria tomar partido. Era a cara de alguém que acabou de verificar uma informação e descobriu que ela confirmava exatamente o que ele não queria que confirmasse. Ele colocou o papel sobre a mesa da farmácia sem dizer nada por uns 10 segundos. Depois disse que o anel que Rafael tinha guardado todos esses anos estava registrado como pertencente a um homem que havia sido investigado anos atrás por transporte irregular de pessoas, investigação que tinha sido arquivada sem conclusão. E o nome do responsável pelo arquivamento era o mesmo nome que assinava a petição de tutela de Isis. O confronto aconteceu do lado de fora da farmácia, porque o vilarejo já estava reunido sem que ninguém tivesse chamado. Em lugar pequeno, o ar muda antes das palavras, e as pessoas sentem sem saber explicar por quê. Havia gente na calçada, gente parada na esquina, gente que tinha saído fingindo outra razão e ficado. Gustavo chegou com um juiz de paz ao lado e 2 homens atrás, o mesmo esquema de sempre, a mesma confiança de quem acha que o cenário ainda está sob controle. Eu falei primeiro, sem gritar, sem drama, com a voz de quem passou a noite inteira acordada e não tem mais energia para encenar nada. Apresentei o caderno do meu marido,
Beatriz mostrou o desenho e confirmou que tinha visto a mãe de Isis com vida naquele vilarejo. A mãe da jovem repetiu o que a filha tinha escutado dos funcionários de Gustavo. E o delegado pediu que Gustavo mostrasse o anel que usava na mão direita. Gustavo disse que não usava anel. Alguém da multidão falou em voz alta que tinha visto o anel nele na semana anterior. Depois outra voz. Depois mais uma. Foi quando o padre deu um passo à frente. Ele tinha ficado quieto a tarde toda, e eu honestamente tinha esquecido que ele estava ali. Mas ele falou com uma clareza que parou todo mundo. Disse que conhecia Rafael desde que ele era jovem. Que sabia o que tinha acontecido naquela estrada anos atrás, que tinha ficado calado por tempo demais, porque era mais fácil deixar a história torta do que corrigi-la, e que ia corrigir agora, porque uma criança merecia mais do que o silêncio conveniente dos adultos ao redor dela. Gustavo Braga foi detido antes do sol se pôr. Semanas depois, quando a investigação já tinha aberto portas que muita gente preferia ver fechadas, Isis estava sentada no balcão da farmácia comendo biscoito e ensinando Beatriz a desenhar cavalos do jeito dela, com as pernas compridas demais e a cauda voando para um lado só. A febre tinha sumido, como se nunca tivesse existido. O vilarejo foi aprendendo, com aquela dificuldade que lugares pequenos têm quando precisam rever as próprias certezas, que proteger o poderoso por comodidade sempre tem um preço, e que esse preço quase nunca é pago por quem tomou a decisão. Rafael continuou não sendo um homem fácil de entender. Continuou quieto, continuou ocupando menos espaço do que o necessário, continuou chegando e saindo sem anunciar. Mas o vilarejo foi obrigado a tentar entendê-lo de outro jeito, não porque ele mudou. Porque as evidências tornaram impossível continuar com a versão velha. Numa tarde comum, eu o encontrei consertando a fechadura da porta dos fundos da farmácia sem que eu tivesse pedido. Eu perguntei por quê. Ele disse que estava enferrujada fazia tempo, e que ferrugem em fechadura é o tipo de coisa que a gente ignora até não conseguir mais fechar a porta. Eu entendi que ele não estava falando só da fechadura. Não respondi nada, mas deixei ele terminar o serviço e depois trouxe 2 cafés, sem perguntar se ele queria. A medalha de Isis continua partida ao meio. Ela não deixou ninguém consertar. Diz que do jeito que está, ela consegue ver as 2 metades de uma vez. E que assim, ela não esquece que as coisas boas às vezes chegam já quebradas. Eu penso nisso com frequência. Penso que a gente passa a vida procurando coisas inteiras, pessoas inteiras, histórias que fecham direitinho, e vai deixando passar tudo que chega torto, sem perceber que o torto, às vezes, é o que sobreviveu a algo que teria destruído qualquer coisa mais frágil. Rafael não era um monstro. Era um homem que o vilarejo tinha precisado transformar em monstro, para não precisar fazer perguntas desconfortáveis. E eu fico pensando em quantas pessoas assim existem ao redor de cada um de nós. Quantas histórias a gente já decidiu antes de ouvir. Quantas portas a gente fechou, não porque havia perigo real do outro lado, mas porque abrir dava trabalho. Então eu deixo uma pergunta para você que chegou até aqui. Se naquela noite de chuva você tivesse visto aquele homem pela janela carregando uma criança, você teria aberto a porta ou apagado a luz e fingido que não viu? Pensa nisso e responde nos comentários, porque eu acredito que a resposta honesta diz muito mais sobre quem a gente é do que qualquer coisa que a gente afirma sobre si mesmo. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias assim para você.